devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. O milagre na vida de Naamã. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso devocional e hoje com o tema O Milagre na Vida de Naamã. Nosso texto bíblico para esse tema é o segundo livro de Reis, capítulo 5. Iremos ler o versículo 1 e logo em seguida o versículo 14, ok? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Leremos o versículo 1 e logo em seguida o versículo 14, que diz o seguinte, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói, valoroso, porém leproso. Versículo 14 vem dizer assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã, sem dúvida, é um personagem bíblico muito conhecido, né? Mas não é à toa não, tá? Não é à toa que ele é muito conhecido. Pode ver que o que mais tem aí é campanha de Naamã, né? Bota a campanha de Naamã nisso. Eita, se fosse... vai levar esse povo todo para mergulhar lá. Então, por isso que não é à toa que esse personagem bíblico é muito conhecido, né? Afinal de contas, o milagre do Senhor na vida desse homem foi algo muito grande. Ele era portador de uma doença terrível, né? E na época, a lepra era incurável, mas Deus, através do profeta Eliseu, o restaurou completamente. O próprio Senhor Jesus, mais tarde, reconhece que Naamã foi um privilegiado. Nós podemos ler em Lucas, capítulo 4, versículo 27, o seguinte: E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então sabemos que Naamã foi grandemente abençoado, mas o que eu quero analisar com você é como Naamã lidou com o seu milagre. O que ele fez para alcançá-lo e como ele agiu depois de ter tomado posse do seu milagre, né? Algo importante para observarmos em Naamã é que ele creu e buscou o milagre em sua vida. Assim que ele soube da possibilidade de alcançá-lo, imediatamente buscou uma forma para isso. Nós podemos ler em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, o seguinte: Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. A jovem israelita, que estava como criada em sua casa, havia apontado o caminho da cura. Naamã tratou de conseguir logo a autorização do rei da Síria, seu senhor, para ir até a sua bênção. Então aqui é comprovado o que eu falei. Naamã acreditou no seu milagre, né? Naamã acreditou no seu milagre. Então, vamos lá, continuando. Se ficarmos inertes, permaneceremos derrotados. Mas a Bíblia garante que aquele que busca alcança de Deus a sua vitória. Quer que eu prove? Mateus 7, de 7 a 9 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Naamã foi diligente em perseguir a sua bênção, mas havia um outro elemento essencial que ele precisava demonstrar para receber o milagre de Deus: a humildade.
Olha o mistério aí. Sem ela, é impossível alcançar do Senhor alguma coisa. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Então o profeta não recebe Naamã com as honrarias que ele esperava por ser um grande general. Apenas manda um recado para que ele fosse mergulhar 7 vezes num riozinho de Israel e assim ficaria curado. Olha só, né? O profeta não foi até Naamã, saiu correndo. Gente, tá vindo aí um general do exército sírio, homem poderoso, rico. Não, vamos receber ele com toda a pompa. Estende o tapete vermelho para esse homem. Ele merece, bota aí uma banda tocando. Não. De forma alguma, Naamã foi recebido desta forma por Eliseu. De forma alguma, né? Então, Eliseu tão somente mandou um recado. Ó, manda esse homem lá mergulhar no rio lá e ele vai ficar curado, né? Mandou descer lá no Jordão lá, dar os mergulhos, 7 mergulhos, e assim ele ficaria curado. Aí foi nesse momento que o orgulho tentou tirar a bênção de Naamã, né? Naamã estava decidido a ir embora. Mas um sábio conselho dos seus servos o fez se humilhar. Por isso o texto diz que ele desceu ao Jordão. Quando descemos para fazer a vontade de Deus, ele nos ergue com a vitória que buscamos. Olha o mistério revelado. Não, você não entendeu. Eu agora falei igual um pregador amigo meu, grande amigo, um beijo, um ósculo santo, se ele estiver me ouvindo agora aí. Meu amigo pastor, profeta de nações, meu amigo Manassés Loyola. Pastor Manassés Loyola. Ele fala assim, não, você não entendeu. Eu agora, parafraseando ele, falei a mesma coisa. Você não entendeu. Naamã desceu ao Jordão. Quando descemos para fazer a vontade de Deus, ele nos ergue com a vitória que buscamos. Temos que descer. O mistério se revela aí. Temos que nos humilhar. A história de Naamã até aqui é fascinante. Ele recebe um milagre e fica admirado com o Senhor. Veja o que ele diz. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 vem falar disso. Mas no final dessa história há algo pouco comentado, mas digno da nossa atenção. Veja que apesar de Naamã ter sido tremendamente impactado pelo que Deus fez, ele pretende continuar a sua mesma vida de antes. Ele decide servir ao Senhor, mas não pensa na possibilidade de abrir mão da sua posição. Vamos ver em 2 Reis, capítulo 5, de 17 a 18, diz assim: E disse Naamã, se não queres, dei-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Olha só, Naamã queria servir ao Senhor, a Yahvé, mas havia uma condição.
A Bíblia nos ensina a nos entregarmos a Deus incondicionalmente, né? O texto não revela se o Senhor perdoaria ou não a Naamã por se dobrar diante de um falso Deus para agradar ao seu senhor humano. Mas uma coisa é certa, Naamã estava abrindo mão de ter um relacionamento mais profundo com o Deus que ele acabara de conhecer, né? Naamã se interessou pelas mãos de Deus, mas abriu mão de algo assim mais glorioso, a sua face. Que mais do que as bênçãos do Senhor possamos desejar, desfrutar da sua presença, pois só nela há abundância de alegria, né? Perseguindo o milagre, me humilhando diante daquele que pode dar e preocupado em não desprezar o milagre maior que é a sua presença em minha vida. Pense nisso. E que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the word. A ministry of defense of the gospel.